A dengue é uma arbovirose destacada no monitoramento da saúde pública brasileira. Sua transmissão baseia-se na veiculação do vírus da dengue por um artrópode hematófago, no caso, os mosquitos do gênero Aedes. Os mesmos contaminam-se principalmente através da alimentação sanguínea de um humano que já encontra-se infectado, e um vetor consegue contaminar até 20 ou 30 pessoas. No ano de 2022, a dengue teve um aumento de quase 700% no registro de casos em relação ao ano anterior, e destas, 752 foram a óbito até a data de 25 de julho. Estudos epidemiológicos e de vigilância em saúde reportam que as arboviroses apresentam ciclos de a cada 2 ou 3 anos. Só que entre os anos 2020 e 2021, em função da pandemia do coronavírus, houve problemas enfrentados na análise epidemiológica da dengue, já que realizou-se um desvio da coleta de informações devido às medidas de isolamento social e a redução notável de busca de atendimento diante os sintomas da doença. Desta forma, torna-se interessante avaliar o comportamento epidemiológico da doença em anos anteriores nos quais foi observado um crescimento abrupto, como no caso de 2022. Assim, estudos indicam que o ano de 2013 encaixou-se dentro do comportamento cíclico da arbovirose. Com base em dados na literatura, limitamos o estudo comportamental da transmissão da dengue para a capital de São Paulo, a qual, no ano de 2013, possui uma população de 11.253.503 pessoas. Dividimos o registro de casos por número de semanas, abrangendo assim a semana número 1 a 35, o que representaria as datas de 1º de janeiro a 31 de agosto, faixa na qual encontra-se o pico de casos concentrados do verão. Assim, a seguinte tabela ilustra o número de casos acumulados após cada semana e o número de pessoas que encontravam-se suscetíveis à contaminação, isto é, o restante da população que não encontrava-se contaminada. Usando a organização dos dados no R e empregando ferramentas de modelagem, foi possível analisar um gráfico das infecções por dengue ao longo das semanas, tornando visual a alta de casos que foram concentrados na semana 15 a 18, com maior número registrado na semana 17. Para uma análise mais minuciosa, dividiu-se as 35 semanas em 3 períodos para maximizar a visualização comportamental. Assim, da semana 1 a 15, obtivemos o seguinte gráfico. Nele, é possível perceber o crescimento acelerado que se iniciou na semana 12, que coincide com o meio do mês de março, que é um período caracterizado por intensas chuvas registradas. Das semanas 16 a 25 obtivemos este gráfico aqui. Neste período, confirma-se a alta de casos que houve na semana 17, mostrando que a partir da semana 18, que coincide com o começo de maio, houve uma notável redução dos casos. Isto é um fato importante porque em 2013, maio já apresentou registro de queda de temperaturas em São Paulo. Já das semanas 26 a 35, obtivemos este gráfico que mostra que o comportamento de queda manteve-se notável durante a época que foi caracterizada pelo outono e inverno. Com base nos dados da literatura que informavam que beta era igual a 2,1 e gama igual a 1, isto é, a taxa de transmissão na qual os suscetíveis passam para infectados e a taxa de recuperação na qual os infectados passam a ser considerados recuperados, respectivamente, foi possível realizar a simulação de cenários para períodos de dados utilizados na estimação do script. Com isto, a simulação foi aproximada do comportamento de crescimento com as proximidades das semanas do fim do verão e início de outono. Este tipo de estudos viabilizam a compressão de fatores que podem estar incrementando a transmissão da doença, como, por exemplo, os regimes de chuva e de temperatura, que por si afetam diretamente o amadurecimento e reprodução do vetor Aedes aegypti e, consequentemente, a transmissão da doença.